partir de agora, teremos 10 questões da banca Sebrasp para fazermos uma revisão sobre sintaxe. Está escrito aí, ó. É a parte da gramática que analisa a organização das palavras na oração e a relação entre as orações de um período. Então, peguei 10 questões e nós vamos começar a nossa revisão por essa aqui. Em 2025, foi perguntado o seguinte: no terceiro período do primeiro parágrafo, é esse que está nesse quadrinho roxo aí, o segmento a vestimenta outrora usada funciona como sujeito da oração cujo núcleo é a forma verbal passará. Então, é uma cobrança a respeito de um dos termos da oração, que é o sujeito. Então, transcrevi aí o terceiro período do primeiro parágrafo. Pause a sua tela, pense no que foi proposto, consulte aí a sua memória, opte pelo certo ou pelo errado, em seguida ouça o meu comentário. Vai lá. Bom, quando a gente fala de oração, a oração é um enunciado, qualquer enunciado que a gente tenha um verbo ou uma locução verbal. Uma locução verbal é uma expressão em que existe um verbo chamado auxiliar e um gerúndio ou um infinitivo ou um particípio. Por exemplo, o mundo está um verdadeiro caos. Estar é uma forma do verbo estar. Então, eu tenho aí uma oração. As pessoas estão manifestando intolerância em relação a muitas coisas. Embora tenha o verbo estar e o verbo manifestar, esse bloco, essa expressão, funciona como uma só. As pessoas manifestam intolerância em relação a muitas coisas. Estão é o chamado verbo auxiliar e o manifestando, que termina com NDO, como o vendendo, como o sorrindo, como o compondo, se chama gerúndio. Então temos aí também uma oração. Todo verbo, ele se flexiona ou não, isto é, ele vai para o plural ou fica no singular, em função do sujeito. Quando o sujeito é singular, o verbo é singular. Quando o sujeito é plural, o verbo é plural. Olha lá, o mundo, singular, está, singular. As pessoas, plural, estão, plural. Então, o sujeito é, portanto, não aquele que pratica uma ação. Na primeira frase, por exemplo, o mundo está um verdadeiro caos, não é uma ação. Sujeito é aquele termo que é o responsável por mudar o verbo para o plural ou deixar o verbo no singular. Ok? A situação era crítica, isso não é uma ação. Mas o era é singular porque a situação é singular. Se fosse algumas situações, eu deveria dizer eram críticas. Então aí, sujeito singular, verbo singular. Muitos alunos obtiveram boa pontuação na redação. Obtiveram é plural, porque são muitos alunos. Se fosse o aluno, teria que ser obteve. Então, sujeito singular, verbo singular, sujeito plural, verbo plural. Muito bem. O trecho, nós temos o verbo envergou, nós temos o verbo é, nós temos o verbo passará, nós temos o verbo se amoldem. Então, o envergou está no singular, não está escrito envergaram. E o sujeito é a palavra que. Você fala assim, ué, professor, o que é uma palavra? Sim. O que é um pronome relativo. É um pronome que está retomando o aquele. É como se a oração primeira fosse assim: definitivamente, aquele já não é mais a mesma pessoa. E esse que envergou a vestimenta outrora usada, começa com o que? Para não repetir a palavra aquele. Aquele envergou a vestimenta outrora usada. Se você quiser considerar aquele que como um bloco que funciona como sujeito envergou, então aí é singular com singular. O verbo ser, o é, também está no singular. E o sujeito é o aquele. Aquele é aquele lá da frente. Ó. Definitivamente, aquele já não é mais a mesma pessoa. Por isso que eu disse que o que é o sujeito de envergou. Porque o aquele é o sujeito do verbo ser. A oração que envergou a vestimenta outrora usada está quebrando uma sequência. Mas o é singular. Passará é singular também, não está escrito passarão. Agora, qualquer tipo de tentativa de reutilizá-la
esse tipo passará pela realização de ajustes. Então, passará tem como sujeito qualquer tipo de tentativa de reutilizá-la. E amoldem, ou se amoldem, é plural. De novo, nós temos um que. De novo, esse que é um pronome. Antes dele tem a palavra ajustes. É a realização de ajustes no plural. E esses ajustes se amoldem ao instante. Então, se você quiser considerar o bloco aqueles que se amoldem, ou ajustes que se amoldem, é plural com plural. Mas, de qualquer maneira, pelo que nós analisamos, o sujeito envergou, o sujeito do do passará e do amoldem, a resposta está errada. Porque ele está colocando que o sujeito da oração que tem o passará é a vestimenta outrora usada. Não. A vestimenta outrora usada é o sujeito de já não é mais a mesma pessoa. Né? Então, aliás, é a vestimenta outrora usada, não é o sujeito. Aquele é que já não é mais a mesma pessoa. Né? Então, ele envergou o quê? A vestimenta, seu objeto direto do verbo envergar. E como nós dissemos, o sujeito da oração que tem a forma verbal passará é qualquer tipo de tentativa de reutilizá-la, passará. Qualquer tipo, passará. Então, está incorreto este item. Então, eles não vão cobrar detalhes de sujeito, eles vão cobrar a relação sintática entre o sujeito e o verbo. Essa foi a nossa primeira questão. A segunda, a gente comentará outra questão de 2025. Até lá.